que tem acompanhado o que tem fluído deste púlpito, sempre. Mas essa pandemia acabou marcando uma preocupação do pastorado desta igreja em levar ao rebanho de Deus, em todas as partes, um conteúdo bíblico, especialmente de preparo para a volta do Senhor Jesus em glória e em majestade. Vamos então ler Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, desde o verso 11, lemos assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. O que é a manifestação da graça? A manifestação da graça é Deus nos buscando em Adão que fugia. A manifestação da glória é Deus coroando Adão e a todos nós. Manifestação da graça é Deus oferecendo perdão. Manifestação da glória é Ele retribuindo conforme as obras. Manifestação da graça é o reino invisível. Manifestação da glória é o reino visível e glorioso para onde estamos indo. Manifestação da graça é o servo sofredor. Manifestação da glória é Ele com poder e grande glória nas nuvens do céu, tomara que seja em nossos dias. Manifestação da graça, Deus salva da condenação do pecado, da culpabilidade do pecado. Manifestação da glória, Ele nos salvará da presença do pecado, erradicando de nós essa maldita natureza pecaminosa. Manifestação da graça é Ele dizendo: vinde a mim nesta vida. Manifestação da glória é Ele dizendo: vinde a mim com Ele dentro da eternidade. Manifestação da graça é ter a certeza do reino eterno, pela justificação, pela redenção, pela propiciação, pela reconciliação. Manifestação da glória é a entrada nesse reino que hoje temos certeza. Manifestação da graça é Cristo em corpo humano. Manifestação da glória é Ele na sua formosura, que só vamos poder olhar, porque no abrir e fechar de olhos nos transformará. Manifestação da graça é a vida pela fé agora. Manifestação da glória é a vida com Ele, pessoalmente, face a face, abraçando, tocando, cultuando, com todo o universo puro e os santos anjos por toda a eternidade. E então Paulo diz a Tito: porque a graça se manifestou. Isso aqui Paulo está dizendo por que as coisas são possíveis na vida cristã. Porque a graça se manifestou. Antes desses versos ele está falando de relacionamentos. Ele diz: os relacionamentos são possíveis
num contexto de glória a Deus e amor ao próximo. Por quê? Porque a graça se manifestou. Por nossas próprias forças, podemos ter relacionamentos interessantes, mas que não se sustentam. Normalmente acontecem de forma egoísta. Eu tomo lá da cá. Mas porque a graça se manifestou, tudo é possível. Toda a nossa ética, todo o nosso proceder, toda a nossa obediência, só é possível porque a graça se manifestou neste mundo, na história do pecado e em nossa vida. Ela se manifesta salvadora. Ela não se manifesta condenatória, ela se manifesta salvadora. Essa é a notícia do Evangelho a todos os homens. Isso fala de uma globalização de graça, porque globalizado é o pecado. Então, ela se manifestando a todos os homens indica o quê? Indica que Deus providenciou salvação a todos. E essa providência acontece dentro ou tendo como causa a sua soberania. Isto é, Ele é soberano. Na providência da salvação Ele é soberano. Mas no crédito dessa salvação Ele não é soberano. Então aqui cai por terra essa ideia de que a graça de Deus é irresistível, nem que você não queira, você será salvo. Cai por terra essa ideia de que nem que você não queira, você vai se perder. Por quê? Porque Deus não é soberano no crédito da salvação e nem na determinação da perdição. Aqui é uma questão de escolha humana. Uma escolha avivada pelo Espírito Santo para receber ou para rejeitar a graça. Ela se manifesta a toda a humanidade, educando-nos, diz aqui a palavra. O que é isso? Aqui é a pedagogia. Aqui é a pedagogia da doutrina da graça. Existe uma educação. Essa educação pode ser resumida em arrependimento e confissão de pecados. Existe um portão de entrada para o reino de Deus, chama-se arrependimento e confissão de pecados. Sem isso, não há entrada para o reino de Deus. Arrependimento e confissão de pecados. Essa é a educação que o pecador precisa ter, para então ter na sua vida o crédito da salvação. Entendendo que o arrependimento e a confissão são dons de Deus, é Ele que move o pecador pelo Espírito Santo por uma consciência entregar-lhe a vida. Paulo diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Aqui cabe uma pergunta: o que é a igreja de Jesus Cristo? Igreja de Cristo é um grupo de pessoas que entendeu a providência da salvação, onde Cristo assume a nossa causa, paga nossos pecados, conquista o direito de nos perdoar, e então, compreendendo isso, a igreja entregou-lhe a vida e foi separada para um fim santo. Então a igreja de Cristo já passou por esse processo. Essa educação chama a nossa atenção para o fato de que paixões e impiedades foram renegadas, numa comparação com a graça salvadora. Só existe confissão de pecados, só existe negação e renegação, quantas vezes for preciso, da impiedade, porque nós contrastamos isso com a graça de Cristo. Então optamos por aquilo que foi providenciado para nós.
Renegadas em impiedade. O que é impiedade? Impiedade é todo comportamento atrevido. Impiedade é todo o proceder arrogante, absolutamente maluco, que não tem nenhuma consideração pelo Criador. Isso é impiedade. É aquilo que se chama de pecado voluntário, consciente. Levanta as mãos e diz: eu peco mesmo. Isso foi negado pela Igreja de Jesus Cristo. Nós negamos, renegamos e abandonamos isso. E também as paixões. Que são paixões? Paixões é o nosso ser, todos os nossos sistemas nas mãos do demônio. Eles regem a vida de quem não se entrega a Cristo. Está lá em Efésios 2. Ele domina o pensamento, ele domina as ações. Mas essas paixões foram negadas e renegadas paixões. Para que fazendo isso, vivamos. Paulo diz: tendo feito isso, agora nós vivemos. O que é isso? Antes de Cristo não vivíamos? Não. Antes de Cristo era um ensaio para a vida. Era uma oportunidade de receber a vida. É o que nós chamamos de vida temporal. Mas agora, recebendo a graça pelo arrependimento e entrega da vida, então Paulo diz: vivamos, podemos viver. Jesus disse em João 3,36: quem tem o Filho tem a vida eterna. Como é esse viver? Não é um viver simples. Isso é vida eterna. É Cristo. João, quando falou disso, na sua primeira carta, ele disse: o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Aí alguém pode perguntar: mas vida eterna não vai começar quando Cristo aparecer em glória? Não, porque vida eterna não tem nada a ver com dias sem fim. Chama isso de eternidade. Vida eterna é uma pessoa, é um ser, é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Redentor. Jesus é a vida eterna. Assim que a igreja caminha para um encontro glorioso com Ele na vida eterna. Vida eterna não é bênção que se espera. Vida eterna é bênção que se desfruta. Eu quero ver compreender isso e ousar apostatar. Não compreendendo isso, a chance de abandonar igreja, princípios, é muito grande. Mas compreendendo isso, que deixamos a impiedade, que negamos as paixões pelo poder do Espírito Santo e agora vivemos. Aqui é a âncora que segura a nossa vida neste mundo, onde estamos para glorificar o nosso Deus como embaixadores seus, para que nós possamos viver no presente século. O que é o presente século? O presente século é o momento em que a gente está vivendo. O presente século que Paulo destacou era o Império Romano, carregado de influências egípcias, carregado de influência do Império Assírio, do grego, dos persas. Esse era o presente século. Um século ateísta, um século agnóstico, um século deísta, especialmente, onde Deus existia para eles, mas não atuava. O presente século é assim, onde Deus existe, mas não atua, qualquer um vive do jeito que quer. Deixa eu falar para você uma coisa.
Desde o iluminismo, nós vivemos uma influência deísta muito forte. Hoje, uma influência nihilista, que é a negação de tudo. Uma influência panteísta, que é a diluição de Deus em mera energia, em mero poder ou influência. Isso é velho. Quando aqueles sábios de Babilônia foram chamados por Nabucodonosor, e Nabucodonosor disse: eu sonhei e quero que vocês interpretem. Ele disse: conta o sonho, rei. Eu falei: eu quero que vocês me digam o sonho. Eles disseram: ah, rei, o que tu estás pedindo, só os deuses podem revelar, só que eles não habitam entre nós. Deísmo. Os babilônicos influenciaram tudo que veio depois dele. Os gregos então deram uma aprimorada para o mal, deixando Deus fora da atuação humana, mas a palavra de Deus diz que Ele atua, que nós nos movemos nele, é nele que nós respiramos. E nesse presente século é que a igreja está sendo chamada a viver. Qual é o nosso presente século? Esse presente século mais escuro da história humana. A igreja vai ser chacoalhada. Você se levantar nessa época e dizer que você acredita, por exemplo, em Gênesis 1, 2, que você acredita em Adão e Eva, existe já uma lista que estudiosos estão fazendo. Eu estava ouvindo o Michelson Borges, que vai fazer uma série também domingos à noite, acho que é depois da minha. A lista de adjetivos com os quais tentam nos acutilar por acreditar na simplicidade do Evangelho. Pois é nesta geração, é neste presente século que a igreja tem que ser chamada a viver. E por que ela vive? Ela vive porque Cristo vive nela, porque ela negou o mundo os seus prazeres, ela sabe para onde caminha. Vivamos no presente século como? Sensata. O que é sensatez? É equilíbrio. Sensatez é juízo, bom senso, capacidade de discernir entre certo e errado. Viver sensatamente, do ponto de vista bíblico, é ter certeza de que você fez a escolha correta em cima da revelação. Jesus disse aquela parábola dos construtores. Ele disse: aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ele é sensato. Por que ele é sensato, disse Jesus? Porque ele ouve a minha palavra e a pratica. Olha aqui, ó, sensatez é ouvir a palavra e praticar. Assim vive o justo, assim vive o cristão, assim deve viver a igreja nesse presente século. Estou baseado, sou norteado e sou conduzido pela revelação divina. Ouvi a palavra e deixo que ela guie a minha vida. Jesus disse: minha ovelha ouve minha voz e me segue. Isso significa ouvidos atentos e pés obedientes. Essa é a igreja que o Senhor quer, a igreja dos sonhos, para fechar a história do pecado e ver Jesus voltar em breve. Deixa eu cumprimentar você, e você vai dizer: Deus seja louvado, sensato, sensata do Senhor. Você quer, não quer,
ousar viver com insensatez. Que Jesus disse: eu ouvi minha palavra, dar de ombro, não querer ser regido por ela. Eu costumo dizer que quando uma pessoa ouve a palavra, conhece a revelação, mas não quer ser guiado por ela, não quer viver de forma sensata, ela tem profissão teísta, isto é, Deus existe e atua, mas a minha prática é deísta, é como se ele não existisse. Vejam que isso é muito perigoso. Cristão com profissão teísta, mas com prática deísta. O que é uma prática deísta? É quando eu vivo segundo meus impulsos, sem a noção da onipresença de Deus, dos santos anjos, e assim eu vou pecando descaradamente, dizendo sou teísta, mas minha prática é deísta. Agora diga se isso não é uma realidade no cristianismo contemporâneo. Claro que é, nós não. O Senhor tem nos chamado para fechar a história do pecado, por isso a vida tem que ser sensata, conduzida pela palavra de Deus, de forma sensata. E o que mais? Diz aqui, justa. O que é o viver justo? Para eu definir o viver justo, eu tenho que perguntar o que é justiça, do ponto de vista do reino de Deus. Justiça são as normas, são as leis de qualquer reino, de qualquer família, de qualquer empresa. Então você acha que Deus não tem a sua justiça no contexto de princípios? Claro que tem. Então viver de forma justa é o contrário de viver de forma injusta. O injusto está em desacordo com a lei de Deus. O justo está de acordo com a lei de Deus. Ele concorda com a lei de Deus, ele só não tem nele poder para obedecer. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia que Deus disse, vai e não peques mais, sozinho. Aliás, só um parêntese. Quando ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais, ele estava se referindo ao pecado que a trouxe até ele. Daquele, com certeza, ela ficou sarada, mas ainda continuou transgredindo. O justo peca, mas não peca como o ímpio. O ímpio peca de forma atrevida. Ele peca de forma desrespeitosa. Ele bate no peito e diz, eu peco mesmo. O justo, quando ele vacila, ele tem a noção de que feriu o coração de Deus. Então ele se levanta e confessa que continua aceitando o seu perdão e a vida continua. Já não é mais um estilo de vida o pecado, é um acidente de percurso. Tanto que João vai dizer o seguinte, se alguém pecar, temos um advogado. Viver de forma justa é viver de acordo com os princípios da santa lei de Deus, que é amor a Deus e ao próximo, distribuídos em 10 mandamentos. O homem é capaz de fazer isso só? Não, mas não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Jesus, Ele quer de nós a nossa mente alterada de rebeldes para submissos, para Ele viver em nós o seu querer. A Bíblia diz que Jesus é justificação, santificação e glorificação. Assim que nós estamos falando de santificação, no viver justo, Ele é em nós o que Ele pede de nós. Vou repetir. Cristo é em nós o que Ele pede de nós.
A batalha contra o mal é uma batalha sobre-humana. A vitória sobre ele é uma vitória sobre-humana. É a deidade atuando em mim. Cristo disse: o Pai e eu viremos e faremos morada para o viver justo. O Espírito Santo também, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, para eu viver justamente, eu tenho que ter esse embasamento da salvação. De que? O viver justo é o viver da divindade em mim. Deus não justifica e deixa a pessoa só. Ele justifica e toma posse da vida. É novidade de vida. O Senhor Deus ama viver em termos de encarnação. O pastor Gilson pregou aqui um belo sermão sobre o encarnado. As vitórias que ele viveu naquele corpo galileu são as mesmas que ele quer viver em nosso corpo, especialmente nessa reta final, no rumo da volta de Jesus. Jesus ama viver o processo de encarnação. Quer dizer, Jesus gerado no ventre de Maria e gerado no meu coração, o propósito é o mesmo: triunfar em nós. Maravilha. Isso aqui é lindo demais. Viver de forma justa e piedosamente. O que é piedade? Piedade é o contrário de impiedade. Então viver piedosamente significa viver ao contrário da impiedade. Mas tem outro sentido. Viver piedosamente significa viver coerentemente, fugindo da hipocrisia, fugindo daquilo que Jesus chamou de sepulcro caiado. Viver piedosamente significa que eu vivo em harmonia com aquilo que eu conheci e aquilo que eu criei, a sua vontade. Agora, veja a sequência aqui do pensamento. Com essa estrutura, aguardamos a bendita volta do Senhor e a manifestação da glória do grande Deus, o Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: com que estrutura emocional, espiritual? E aí, se você quiser abrir o leque, você vai para a física, com tudo aquilo, física no sentido de vida física, do tudo que nós temos de revelação. Como é que o Senhor Deus quer que a igreja viva diante da sua iminente volta? Como que o Senhor Deus quer que a igreja viva enquanto aguarda a volta do Senhor Jesus? Ele quer que a igreja viva segura do seu perdão, certa de que o mundo não tem para ela nenhum prazer, embora tenha atração. O Senhor Deus quer que essa igreja viva certa, confiante da sua salvação, com tremendo senso de missão, isto é, através da vida, através da fala, através das ações, especialmente do amor, dizer quem é Jesus e que Ele está voltando em glória e majestade. Nenhum povo na terra deveria ter mais consciência disso do que quem prega tanto como a volta do Senhor, como nós estamos pregando. Viver a suprema esperança com consciência de salvos, isto é, com mente e status de salvos. Porque o diabo é terrível. Há pessoas que têm status de salvo, porque ela entregou a vida, o nome dela foi para o livro da vida. É Jesus quem garantiu. Ali quem manda é Ele. Uma vez Moisés chegou e disse: se o Senhor destruir esse povo, tira meu nome daí. Ele falou: você não fez nada para eu tirar o seu nome no livro da vida, e aqui quem manda sou eu. Então, se uma pessoa se arrependeu e entregou a vida a Jesus, ela é súdito do seu reino, ela
tem um nome no livro da vida. Ela foi unida à família na terra e à Assembleia Universal em todo o universo. Isso é status de justo. Mente de justo é crer e não duvidar disso. Olha, se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, é quando alguém duvida da sua salvação em Cristo Jesus. Porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus, que somos herdeiros desde agora. E que conversa é essa de duvidar? Mas se você acha que são poucos que duvidam da sua redenção em Cristo, você está muito enganado. A fatia é imensa. Então, o que o diabo quer? Sabe, o diabo, ele não está muito preocupado se uma pessoa tem status de justo. Se ela tiver mente de ímpio, a chance dela apostatar é imensa, porque ela vai cansar. Agora, Paulo está dizendo aqui, com status de justo e com mente de justo, a igreja deve esperar a volta do Senhor Jesus em glória e majestade. Quando isso acontecer, a gente fecha a história do pecado mais rápido do que a gente possa imaginar. Aguardando a bendita volta do Senhor Jesus. Falando dele, diz, porque o Senhor Jesus se deu a si mesmo. A base dessa segurança toda é a entrega de Jesus. Resumindo isso, ninguém matou Jesus. Olha só, Jesus não foi assassinado. Os romanos não mataram Jesus, nem os judeus. Quer mais? Nós não matamos Jesus. Nossos pecados não mataram Jesus. Os demônios não mataram Jesus. Ele se entregou. A morte de Jesus é uma entrega. Paulo entendeu bem isso e ele diz: ele me amou e se entregou por mim. Quando eu entendo isso, eu respondo dizendo: pois então, Senhor, daqui para lá também não tem nenhuma reserva, a entrega total. Salvação só vai acontecer na plenitude quando eu entender que a entrega dele por mim foi plena. O que significa isso? Significa que ele correu o risco de pecar e complicar toda a estrutura do universo. Isso é um amor que a eternidade será pouco para compreendermos. Mas quando eu entendo um pouco disso, eu digo: nada mais me prende, não tem prazer, não tem nenhum sistema glandular que me impeça de viver plenamente por ti. Porque ele nos amou e ele se entregou. É com essa mentalidade que a igreja aguarda a breve volta de Jesus. Ela se levanta para comunicar um Salvador pleno, absoluto, real, carinhoso, cujo amor é incompreensível no sentido de poder compreendê-lo tudo, mas é crível, suficiente para que nós tenhamos acreditado nele. Olha, ele se deu por nós para nos remir de toda a iniquidade. O que significa toda a iniquidade? Toda a iniquidade significa que você pode juntar todos os pecados. Pode juntar todos os pecados. Pode qualificar o pecado que você quiser, até esses que se diz que é impossível se libertar. O Senhor Jesus morreu, pagou esses pecados todos e tem poder para libertar o pecador de qualquer iniquidade, de qualquer pecado. E mais, ele tem poder para purificar. Mas aqui é preciso colocar didaticamente que ele primeiro salva, depois ele purifica. O contrário das religiões pagãs, principalmente onde o pecador é chamado primeiramente
a se purificar, para então ser aceito pelas divindades. O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, primeiro Ele salva, acreditando arrependimento, acreditando o perdão melhor na vida do arrependido, e agora Ele vai purificar. E eu pergunto: você sente na sua vida alguma dificuldade espiritual? Você sente o peso de alguma carga genética que, mesmo tendo aceitado a Cristo, te impulsiona para o mal? Sente taras que não serão controladas por você? Acredite, Jesus salvou você e eu para nos purificar. Isso é uma dinâmica, a tal ponto que uma hora você olha e tem aversão pelo pecado, como tinha Jó, para nos remir e para nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Somos do Senhor e Ele não admite amor paralelo. Ei, ser de Jesus é ser dele totalmente. Nenhuma atração neste mundo velho nos faz tirar uma fatiazinha que seja para o mal. Não, totalmente de Jesus. Por quê? Porque Ele nos salvou. Números 23, 9. Israel está acampado lá embaixo. Balaão foi contratado para amaldiçoar. Ele abria a boca e abençoava. O Senhor Jesus também olha lá do alto e Ele diz: do alto do monte, desses outeiros eu olho, e disse: esse é um povo meu. Esse povo viverá só no sentido de ser tirado do mundo para a glória de Deus. Você e eu fomos tirados do mundo. Essa altura, deixa eu falar, eu sei que eu estou falando para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Há pessoas que estão aí lutando com a entrega. Agora é o momento. De hoje de manhã, desse momento não vai passar, porque você está compreendendo que o projeto é lindo. O projeto é para tirar você das trevas e colocá-lo dentro da mais linda missão, que é anunciar a volta do Rei, para municiá-lo do poder do Espírito Santo na vida, para superar qualquer adversidade espiritual. Um povo exclusivamente seu, zeloso. O que é um povo zeloso? Zeloso com o nome de Deus. Como pecaria eu contra o meu Deus? Se Ele quiser, Ele nos salva. Se não, nós estamos aqui para zelar do seu nome. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Não venha me dizer que existe honra maior do que essa. Não existe. Quando eu compreendo tudo isso, eu não tenho mais vergonha do meu Redentor. Existe sim uma fatia imensa do cristianismo que tem vergonha de Jesus, não tem peito espiritual para se levantar e testemunhar dele. Mas quando eu entendo que ele não se envergonhou de mim, cuspiram nele, deram um soco no seu rosto, zombaram, o despiram na cruz, o adjetivaram dos piores adjetivos, porque ele, como nosso substituto, ele merecia. Se disseram a ele ladrão, malfeitor, embusteiro, endemoninhado, tudo isso ele merecia como nosso substituto. Não houve injustiça quando o adjetivaram dessa forma infernal, porque ele não estava ali como ele, essencialmente, mas ele estava incorporando a todos nós. É assim como ele não se envergonhou de mim. Meu Jesus, eu também não me envergonho de ti. Especialmente, deixa eu falar aqui para a moçada. Coisa mais linda é ver jovens que se levantam
numa universidade, diz: eu não tenho vergonha do meu Redentor. E vivem para a sua glória. Muito bem, um povo zeloso e de boas obras. O que são boas obras? Hein? Não é uma simples ação benfeitora. Boas obras são todas as práticas, todo o comportamento que derivam da graça redentora na nossa vida. Boas obras são as ações, o estilo de vida que se determina porque a graça é a retaguarda em dizer: eu honro o teu nome, porque eu fui salvo para isso. Isso são boas obras. Foi para isso que o Senhor nos tirou das trevas. Então Paulo fecha dizendo: ô Tito, faz o seguinte, fala estas coisas. Fala significa atender aqueles que têm anseio de ouvir na igreja. Convence a igreja de que ela está redimida em Cristo e que a sua mente se volta para o glorioso dia, que ela tem missão. Conscientiza. O que mais ele disse? Fala, e ele diz mais aqui no verso 15: exorta. Às vezes é preciso pegar no ombro e chacoalhar, porque tem gente dormindo quando a hora é séria. Exorta. E o que mais que ele diz? Repreende. É a palavra da graça, ela repreende o pecado presente, seja no mundo ou até mesmo em quem ousa viver em pecado dentro do reino de Deus ou da igreja. Dentro deste contexto, a igreja se levanta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha aqui, olha o que está acontecendo. Eu nasci já conhecendo toda essa verdade aqui, ou se não toda, o rumo dela, no rumo da volta do Senhor Jesus. É fácil ouvir a palavra no sentido de fala, comunica o amor e a graça de Cristo, mas começa a complicar quando vem a exortação. E o aspecto mais complicador é a repreensão. Olha, por que eu estou falando isso aqui? Contextualizando mesmo o que está acontecendo a partir, estou falando deste púlpito, mas de tantos outros e dos púlpitos das nossas igrejas. Ouça a palavra, ouviu a palavra, é submisso a ela, maravilha. Está precisando de exortação e principalmente de repreensão, não pule no cabresto. Deus tem homens para preparar a sua igreja, está exortando, está repreendendo, jogando duro contra o pecado. Ok, então é isso, nesse contexto de graça e de glória, a manifestação da graça. Quando o que é que se manifesta? Se manifesta algo que estava preparado. Jesus não improvisou graça, ela existia, ela se manifesta assim que o homem peca, se manifesta no mundo e depois em nossa vida. Para que a graça se manifestou em nossa vida? Para que a gente possa, com ousadia, com coragem, com prazer, com tremendo senso de missão, aguardar o glorioso dia da volta de Jesus e tudo que antecede isso. As pragas, vem uma série escatológica por aí, sabe? Vão tocar agora nessa série de janeiro. O juízo pré-advento, eu não tenho medo dele em Cristo. Jesus disse: quem me aceita não teme o juízo, passou da morte para a vida. Eu espero o juízo apenas como uma oportunidade para dizer ao universo de que lado eu estou no conflito entre Cristo e Satanás. Mas é assim. E agora eu quero fechar
convidando você como igreja. Mas antes de convidar você como igreja, eu não posso deixar que essa veia evangelística não chegue ao seu coração. Agora se você não conhecia tudo, você conhece agora pelo menos o suficiente para dizer: Jesus, eu quero a Ti. Fé não é um salto no escuro, porque a revelação de Deus é clara. Fé é um salto na claridade do Evangelho que diz: aquele que se arrepende e confessa, alcança a misericórdia. Não perca mais tempo, venha para Jesus. Você recebeu o convite de alguém para nessa manhã ouvir a palavra de Deus. Pode pôr um ponto final nessa história passada. Deixa que Jesus, pelo processo do perdão e da justificação, que é o crédito do seu perdão, jogue essa culpa para bem longe. Venha unir-se a Ele e a sua igreja para comunicar ao mundo que Ele está voltando. E agora você, que é a igreja, você que não importa o tempo em que acredita nisso, vamos nos levantar em nome de Jesus, com certeza da salvação, com certeza da breve volta de Jesus, comunicar ao mundo. Como que isso é possível? Isso é possível quando nós temos a palavra de Deus, a revelação na base. Aqui não tem aventura. Nenhuma palavra dessa é humana. Nós não nos aventuramos, nós não vivemos uma aventura, nós vivemos uma ventura, que é uma experiência com Jesus. O AMS vai cantar, o quarteto vai cantar, unidos pela palavra. Unidos pela palavra, pela revelação, principalmente essa que nós temos, Lindomar, ali em Apocalipse 14, João, Luiz Paulo, LP, Jefferson, Jeff. Vamos convidar a igreja para a gente se unir em torno da palavra. Não tem mais espaço para briguinhas, para blocos. Nós vamos nos unir, porque o Senhor fará, meu amigo pastor Gilson, grandes maravilhas através de nós. Agora, nesses dias aí, eu quero tanto ver Jesus voltar. Eu estava ouvindo os seus sermões. Você disse esses dias: eu quero ver esses eventos finais, não foi? E eu tenho dito o seguinte: se um dia vocês ouvirem dizer Muniz morreu, você pode dizer: ali estava um caboclo que não queria morrer. Ali estava. Mas antes de vocês cantarem, eu quero fazer uma homenagem a um dos maiores pregadores que essa igreja conheceu e não pôde ver Jesus, os eventos finais, mas vai ver Jesus na ressurreição especial, que vem um tema aí lindo aí na série. Ele disse o seguinte: uma vez eu ouvi uma música, e essa música, ela dizia o seguinte, era uma música, vê se a gente passa aí os slides. Ela era uma música do Chico Buarque, chamada Chico Buarque, chamada Pero Pedreiro. E olha o que diz a poesia dessa letra. Pero Pedreiro esperando o trem. Pero Pedreiro fica assim, pensando, esperando o sol, esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem, e a mulher de Pero Pedreiro esperando um filho, para esperar também. Pero Pedreiro está esperando a morte, ou esperando o dia de voltar para o norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas para que sonhar, se dá o desespero de esperar demais? Pero Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre e nada mais, sem ficar assim, esperando o dia de esperar ninguém.
esperando, enfim, nada mais, ninguém. O que você vê nessa letra aí? Você acha que Pero Pedreiro é um ponto fora da curva? Ou ele representa a média da humanidade? A média da humanidade. Ele pode ser um indivíduo de uma civilização tribal, ou pode ser um cientista numa grande universidade, pode ser um cara rico com seus iates da vida. Que a semelhança de Pero Pedreiro no final é isso. Igual aquela música do Toquinho, a Aquarela. Ele diz: no final vai tudo descolorir. Para nós vai tudo colorir quando ele aparecer em glória. Pero Pedreiro representa a grande massa da humanidade que não coloca, Jeff, não coloca na lista de espera, a espera das esperas, o Senhor Jesus nas nuvens do céu com poder e glória. Olha aqui, você sabe que eu estou falando. Se você é um jovem cristão, você sabe que os seus colegas na universidade estão entrando em crise, entrando em parafuso, porque não tem a suprema esperança. Rapaz, eu aprendi, falo isso nos meus discursos nas empresas. O que mais levanta o moral, o estado diante de uma pessoa, é a esperança. O mundo caminha para desesperança, LP. Agora, o apóstolo diz: nós com certeza de salvação, vivendo justa e piedosamente, aguardamos a bendita esperança. E a homenagem está feita a Enoque de Oliveira, dos maiores pregadores que essa igreja já conheceu, e terminou um sermão com essa história de Pero Pedreiro. E naquele estilo dele, ele dizia assim: Pero Pedreiro representa a média da humanidade que não tem a suprema esperança. Eles são como os brutos que esperam a chuva, o sol e a ração. Que saudade! Mas foi ao descanso sem ver os acontecimentos finais. Oh, meu Deus, vem logo. Mas mais do que ansiar que Ele venha, é preciso ter consciência de salvo, odiar o pecado pela sua graça e viver em obediência por sua graça. Unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Para os pés, luz para o
palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Faz-nos unidos pela palavra. Ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aguardamos, esperamos. Já passou do tempo de nós nos levantarmos, apoiados e regidos pela revelação para esses dias tenebrosos, e fechar a história do pecado, e ver Jesus voltar em glória e em majestade. Que assim seja, Pai Santo. Obrigado pela igreja que neste momento se levanta, confirmando no seu coração o senhorio e o principado de Jesus. A vontade, o desejo de participar efetivamente na conclusão dessa obra que é preparar um mundo e um grupo especial para a volta do Senhor Jesus. Assim, Pai, aqui estamos nós, reconsagrando, recolocando nossa vida. Aí tem pessoas que ouviram o Evangelho pela primeira vez, e elas se entregaram sinceramente a Ti, Pai Santo. Coloca o nominho delas aí no livro da vida, e elas terão pessoas aí próximas para educá-las, para que abracem a plenitude da Tua palavra. Tudo isso no santo nome de Jesus. Amém.